Questão número 6 diz o seguinte: a figura indica um prisma reto triangular e uma pirâmide regular de base quadrada. A altura desses sólidos em relação ao plano em que ambos estão apoiados é igual a 4 centímetros, como indicam as figuras. Então, na verdade, nós temos essas figuras, tá? Esses sólidos. E aí, esse sólido tem dimensão 3, 6 aqui 4. Essa pirâmide aqui tem altura 4. E aí, a pergunta é a seguinte: se os sólidos possuírem o mesmo volume, a aresta da base da pirâmide em centímetros será igual a... Bom, o primeiro caso é identificar que tipo de sólido é esse, tá? No caso, se vocês olharem, felizmente, na própria prova aparece na questão número 5 e na questão número 6 o mesmo sólido. Ou seja, isso significa que esse sólido aqui, ele é um prisma, tá? Mas ele é um prisma em que a base não é esse retângulo, porque lembrem que a base, a gente considera a base do prisma como aquelas faces que, além de serem idênticas, elas também são paralelas. Então, para que o retângulo 3 por 6 fosse um prisma, você teria que ter um retângulo embaixo e o outro retângulo em cima, que nós não temos. Então, o que a gente faz? A primeira coisa é pegar essa figura aqui e deitar ela, como se a gente fosse fazer isso, deitar ela, apoiar o triângulo no chão. No caso, apoiar o triângulo no plano da base, no plano que a gente vai considerar. Então, esse triângulo apoiado ele vai ficar assim: 4, 6, e a altura passa a ser 3. Eu não sei se vocês conseguiram verificar essa questão, deixa eu tentar mostrar direitinho. Bom, deixa eu me ajeitar aqui. Quando você deita esse cara aqui para cá, ele fica assim, a altura passa a ser 3, que é basicamente isso aqui. E as dimensões que eram 4 e 6 passam a ser a parte de cima e a parte de baixo, certo? Então, calculando o volume desse cara aqui. Volume de um prisma, área da base, vezes a altura. No caso, a área do triângulo, que para nos ajudar já foi dado um triângulo do tipo retângulo, ou seja, a gente sabe bem que quando o triângulo é do tipo retângulo, coincide, se a gente considerar nesse caso 6 como base, o 4 acaba sendo a altura, certo? Então, por que o 4 acaba sendo a altura? Porque esse lado, ele forma 90 graus com a base que a gente está considerando. Então, a área da base, a área do triângulo, nesse caso, 4 vezes 6 dividido por 2. Cancela aqui já. A área da base acaba sendo 12 centímetros quadrados. A altura do prisma, quando você olha para o prisma, 3 centímetros. Então, no caso, nós temos que o volume é igual a 12 vezes 3. O volume acaba sendo 36 centímetros cúbicos, certo? Agora, a gente sabe que na pirâmide, pegando novamente a figura aqui, a pirâmide ela tem a altura 4. Ou seja, a altura que vai do vértice da pirâmide até a base dela mede 4 centímetros, certo? E você sabe que o volume da pirâmide é calculado por área da base vezes a altura. É semelhante ao volume de um prisma, só que é dividido por 3, certo? E você sabe que tanto o prisma aqui em cima quanto a pirâmide aqui embaixo, elas têm o mesmo volume, ou seja, o volume é 36. Então, nós temos aqui 36, que eu estou substituindo o volume, que eu sei que o volume é 36. A área da base eu não sei quanto é. A altura eu sei que é 4. Tudo isso dividido por 3. Pegando esse 3 aqui, multiplicando pelo 36, nós temos 108. Pegando esse 4 aqui, fazendo a divisão, nós temos 108
Isso aqui vai dar 27 centímetros quadrados. Essa é a área da base, tudo bem? Mas aí, o que ele quer saber não é a área da base, ele quer saber a aresta da base, tá bem? Então, quando a gente for fazer a aresta da base, a gente vai precisar saber aqui. Área do quadrado, tá? Área da base, a parte de baixo da pirâmide é um quadrado, tá? Então, a área do quadrado é 27 centímetros quadrados. Como é que você calcula a área da base aqui, a área de um quadrado? Você pega o lado dele, que eu vou chamar de x, tá? E eleva ao quadrado. Ou seja, você sabe que 27 é o resultado, então isso fica assim. Tudo bem? Logo, x acaba sendo raiz quadrada de 27, decompondo 27 por 3, 9 por 3, 3 por 3, 1. Como é raiz quadrada que a gente está fazendo, isso fica 3 raiz de 3. Essa é a aresta da base. Resposta certa, letra D.